Fernando Diniz apostou nos meninos contra o Sport, deu certo. Ontem apostou de novo na garotada e deu certo de novo. Se perder... Sem contar com o faro apuradíssimo de um atacante recém-chegado, Luciano Ronaldo, diz nosso diretor. Ele chegou e vem resolvendo os problemas nos jogos do São Paulo. Frouxo! Tudo frouxo! São Paulo chegou no Morumbi pressionado. Essa foi a terceira vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe soma 10 pontos na terceira colocação. E o técnico Fernando Diniz ganha um pouquinho de paz. Pelo menos até o próximo domingo, quando vai ter clássico contra o Corinthians, aqui mesmo no Morumbi. A gente tem que trabalhar o que pode. E vai somando os pouquinhos de treino que a gente pode fazer, as correções dos vídeos e... A gente não pode treinar muito, mas a gente pode treinar um pouco. E esse pouco a gente tem que ir melhorando a equipe. Mestre, eu de novo vou na contramão dos São Paulinos, dos explosivos. Eu acho até... Alguém vai falar assim, crueldade é o que o Diniz faz com o torcedor de São Paulo, mas é uma crueldade o que fazem com o Fernando Diniz. Sabe? O time vai lá... O que você espera de um time de futebol? Que vença. Ok. Mas para você vencer, você precisa criar alternativas. E essas alternativas são as chances que você constrói. O São Paulo, antes da pandemia, era o time com o melhor futebol no Brasil. Sem medo de errar. Aqui em São Paulo, especialmente, sem dúvida. E aí perde um jogo, porque perdeu o Mirassol, porque depois suou para ganhar do Bahia, e está na Berlinda, e vai... agora está tranquilo. Está tranquilo até o jogo com o Corinthians. É um clássico. Se perder, já vou falar de novo. Mas o Diniz não serve para o São Paulo. O caso do Fernando Diniz, ele não é apenas porque ele está dirigindo São Paulo, não é a torcida de São Paulo. Há uma verdadeira campanha subliminar contra a maneira de pensar do Fernando Diniz. Que, aliás, Subliminar. é do mundo. Não, mas é verdade. O pessoal insiste em que ele inventou, que não sei o quê, que ele não faz que o time dele não faz gol. É isso aí. Ele no Fluminense dominava o jogo, 67%, 68%, criava 20 chances de gol e fazia um gol nenhum. Precisa parar com esse negócio em cima do Fernando Diniz, a tal ponto que ele foi obrigado agora a recuar, a mudar o estilo de jogo dele. Como o Thiago Nunes fez com o Corinthians também. Exatamente. Para sobreviver. Bom, sabe? Aí prevalece a cultura do medo. Vamos com Osmar Garrafa, direto do CCT da Barra Funda, para explicar direitinho essa história do Daniel Alves. Garrafa, o que aconteceu com o Daniel Alves? Boa noite. Boa noite, Michele. Ontem, logo depois da partida, o Daniel Alves foi substituído no segundo tempo. Um lance com o Fernando Canazin. Um lance que, assim, à distância nos pareceu normal, mas chamou a atenção pelo fato do Daniel ter sido substituído pelo Luan. E aí, por volta de 1 da manhã, nota oficial do São Paulo confirmando fratura no antebraço direito do Daniel Alves. O jogador saiu do Morumbi, foi direto para o hospital, foi constatada a fratura, ele ficou já internado para uma cirurgia que acabou de acontecer no HCOR. Aliás, cirurgia bem sucedida. O jogador está internado nesse momento, já com acompanhamento médico do Departamento Médico do São Paulo, e amanhã deve receber alta e iniciar o tratamento em casa. O Departamento Médico do São Paulo, através do Dr. Sanches, não quis dar uma previsão de retorno para o Daniel Alves. Mas nós fomos aí fazer uma avaliação com contusões semelhantes e existe um prazo mínimo, Michele, de 25 a 45 dias. E detalhes importantes. Se o Daniel tiver uma recuperação excelente e tal e voltar com esse prazo mínimo, ele perderá apenas um jogo da Copa Libertadores da América contra o River Plate. Mas se atingir esse prazo aí, estimado prazo máximo de até 45 dias, ele vai ficar de fora de 3 jogos do São Paulo, ele perde 3 jogos do São Paulo na Libertadores. Ida e volta contra o River Plate e ainda uma partida contra a LDU. Ou seja, Daniel Alves é problema não só para o Clássico, também para a sequência, para o retorno da Copa Libertadores da América, Michele. Beleza, puxa vida, é um grande desfalque para o São Paulo? Sem dúvida alguma. Muito se
você questionava o Daniel Alves pelo que ele poderia fazer como um meia, com aquele homem de criação, um típico camisa 10. E aí o Fernando Diniz achou a posição para ele, funcionando ali como um segundo volante, com mais liberdade para chegar à frente, às vezes até abrindo pelos lados do campo, e ele se achou. Ele se tornou ali um dos principais jogadores desse São Paulo, mestre. Não sei se concorda comigo. Não, novamente nós vamos discordar. Ok. Não, até que enfim. Acontece o seguinte, eu estava lendo hoje no UOL, o meu querido amigo, companheiro, grande comentarista esportivo, o Renato Maurício Tuprado, Renatinho, dizia o seguinte: periga a saída do Daniel Alves, periga resolver o problema do São Paulo no meio de campo. Por quê? Porque o Daniel Alves, ele, imbuído de toda a fama, de todo o desejo dele de contribuir e tal, ele bagunça aquele meio de campo do São Paulo. Ele joga, ele vira para cá, vira para lá, vira atrás a bola, erra muito passe, numa posição em que não pode errar passe. É crítico ali. O passe é essencial. Perder Se ali você é perde perigoso. ali, você expõe, né? Então, com a entrada do Hernanes, o Hernanes voltou a jogar bem, quer dizer, eu acho que é capaz de melhorar mesmo. Então, agora o mestre já deu a deixa. Garrafa, o Fernando Diniz tem um substituto já para o Daniel Alves? Como que é? Pelo menos, Michele, ele se tem, não nos adiantou, não entregou a mina aí, já pensando no clássico de domingo contra o Corinthians. Mas conhecendo o elenco do São Paulo, inicialmente são 3 opções, né? O Luan, que ontem entrou, mas é verdade que o São Paulo vencia por 1-0, um jogador para guardar um pouquinho mais a marcação no meio-campo. Tem o Igor Gomes, que era titular até o final de semana passado, perdeu a condição de titular, mas pode aparecer no meio-campo. E o Hernanes, aliás, o Hernanes que quase acertou a sua saída do São Paulo, disse que permanece. E o Hernanes que entrou bem no jogo ontem, talvez um dos melhores jogos do Hernanes nos últimos tempos com a camisa do São Paulo. Ele foi citado, inclusive, sobre a possibilidade de ter tido uma discussão com o Fernando Diniz. Ele que é uma das possibilidades aí de substituir o Daniel Alves. O Fernando Diniz falou sobre o Hernanes ontem em entrevista coletiva. Vamos acompanhar. Em relação ao Hernanes, eu fiquei muito contente dele poder ter voltado, fez um bom jogo. A gente teve uma conversa meio decisiva aí esses dias para trás. Mas o Hernanes, tem muito assunto interno e as pessoas especulam muito mal, tem muito pouca informação e acaba produzindo maldade e injustiça de maneira cavalar, porque não sabe absolutamente nada do que se passou com o Hernanes. O Hernanes é um cara que eu tenho um respeito e um carinho, e eu sei que ele tem comigo também. E ele já deu declarações na imprensa falando, mas as pessoas não exploram isso. Gostam de fato do sangue escorrendo, mas nunca teve sangue na minha relação com o Hernanes, muito pelo contrário. Teve carinho, teve afeto, teve compreensão e teve amor. Bom, então quer dizer que tá tudo legal com o Hernanes e com o Diniz, e o Hernanes pode ser novidade domingo contra o Corinthians no lugar do Daniel Alves. E o São Paulo tem mais problemas. A hora que você quiser, eu te conto, Michele. Ah, eu vou querer, ué. Nossa, que horas que ele vai contar esse babado forte? O que vocês acham? Quem que seria ideal no lugar do mestre? Aposta no Hernanes mesmo? Eu acho que tem que botar um jogador, Mas tem porque fome. o problema é o seguinte, o Daniel Alves, ele é muito apressadinho, ele pega a bola, e isso aí prejudica a fluência do time. O Hernanes já é mais equilibrado, da função, né? já é Ele da posição e tal e coisa. O Daniel Alves, meu Deus do céu, o maior lateral direito do mundo durante anos e anos. Não é e não vai ser nunca um jogador de meio de campo com a mesma eficiência do que jogar pela lateral. Isso precisa ficar bem claro. Agora, São Paulo carece também, e ontem não foi só a entrada do Hernanes que acertou o time do São Paulo, foi a entrada também do Paulinho Boia, que é um ponta. São Paulo carece dos jogadores que joguem pelo lado do campo. Ponta de lança, é isso? Não, ponta de lança é o cara do meio, o meia, que joga ofensivamente, que vai fazer gol.
ao contrário do meia armador, que é outro meia que prepara a jogada. Ponta direita, ponta esquerda. Extremo, como agora que gostaram de falar, a portuguesa, né? A maneira portuguesa. Os extremos. Agora, sobre a eventual desentendimento do Hernanes com o Fernando Diniz, em qual setor de atividade as pessoas não se desentendem, não discordam? Isso significa o fracasso de um trabalho? Ah, mas é muito ruim quando tem fofoca. É muito ruim. Olha, acionando outra vez Osmar Garrafa, lá do CCT da Barra Funda. Ô Garrafa, quer dizer que o Daniel Alves não será o único desfalque do São Paulo para o Clássico de domingo? É isso? É isso, Michele. Além do Daniel Alves, o Diniz já sabe que não vai contar com o Reinaldo, lateral esquerdo. Recebeu o terceiro cartão amarelo. E os problemas não param por aí. O Luciano deixou o jogo ontem sentindo uma lesão muscular na panturrilha da perna direita. Hoje pela manhã aqui no CT, ele fez um trabalho somente no refis, um trabalho de relaxamento muscular, acompanhamento com os médicos, e é dúvida. Então são dois problemas. Para o lugar do Reinaldo, o Léo, que é o reserva imediato, está jogando na zaga. É o novo titular da zaga do São Paulo. Então fica uma grande incógnita daquilo que o Diniz pode fazer. Ele pode voltar com a zaga titular, Arboleda e Bruno Alves, ou vai colocar o Arboleda do lado do Diego, trazendo o Léo para a esquerda. Então essa é uma dúvida. E para o lugar do Luciano, né, que esse é dúvida se vai ou não para o jogo, o Boia, como o mestre e o Celso discutiram há pouco, é a primeira opção. Sobre a dúvida se o Léo permanece na zaga ou se vai para a lateral esquerda, vamos ver se o Diniz tem alguma definição sobre o substituto do Reinaldo. O Léo, de fato, ele está entregando aquilo que eu esperava como zagueiro, jogou bem as duas partidas e também ele é o lateral, então é uma coisa para a gente pensar para o jogo, para o Clássico, uma coisa que eu estou pensando desde quando o Reinaldo tomou o terceiro amarelo ali, mas ainda não tem nada definido. Bom, tá certo. Tá aí o Fernando Diniz. O treinamento que define o São Paulo para o Clássico acontece amanhã pela manhã. O São Paulo vem de 2 vitórias consecutivas, está no G4, terceira colocação. O Diniz respira um pouquinho mais aliviado, mas você sabe, né, Michele? Domingo é Corinthians e São Paulo. Perde para ver o que acontece. Perde, que aí todo o trabalho bem feito vai por água abaixo. Já vamos começar a falar mal. Obrigada, Garrafa. É a cultura do resultado que impera e, sabe, assim, como formador de opinião, eu acho que a gente tem que lutar contra isso, né? Para que as pessoas possam entender a importância de um trabalho. E para você chegar ao resultado, né, que é o seu objetivo, você tem que ter tempo para fazer as coisas. É verdade. É que a imprensa não cumpre exatamente esse papel, né, como você disse, e existe a rede social aí que é para isso.